Ô Monique, para te liberar então, a gente tem um verdadeiro ou falso, vamos até pedir para a produção colocar aí, para você participar, porque é em relação ao Daniel Alves, né? E aí eu quero a tua opinião de quem está acompanhando a seleção brasileira desde Turim, toda essa preparação para a Copa do Mundo e já também na Copa do Mundo. Verdadeiro ou falso, Monique? Daniel Alves não jogaria a Copa se o Brasil ainda brigasse pela vaga. Verdadeiro ou falso? Quer dizer, se de repente não tivesse nada decidido, o Tite certamente não colocaria uma equipe alternativa. Com isso, ele jamais utilizaria o Daniel Alves na Copa do Mundo. É verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, porque eventualmente ele poderia colocar o Daniel em algum outro jogo, não para entrar ali na lateral, mas pela experiência que ele tem num fim de partida, dependendo de como se desenhasse o resultado num jogo importante. Só por isso eu acho que é falso, mas se a gente for pensar na lateral direita, se o Brasil não estivesse classificado, certamente o Tite não colocaria o Daniel Alves. Se o Danilo tivesse machucado ainda, seria o Militão com toda certeza. Só que como a pergunta, como a frase fala sobre a Copa do Mundo inteira, eu vou colocar como falsa, porque eu acho que o Tite, em determinado momento, iria acabar colocando ele, nem que fosse no final de uma partida, para entrar no meio campo e ajudar com a experiência, para segurar um jogo, segurar um resultado, enfim. Se fosse que ele não jogaria a partida de Camarões se o Brasil não tivesse classificado, eu diria verdadeiro. Mas a Copa inteira, eu acho que ele iria acabar entrando em algum momento pela experiência que tem, então só por isso eu vou colocar falso. Tá bom, valeu, Monique Danello, bom trabalho, vai acompanhar a entrevista coletiva do Tite também, do Daniel Alves, e qualquer coisa, Monique, a gente sai na mão, viu? Se avisa nós aí, se não deixarem você perguntar, daí os caras conhecem o jeito brasileiro, viu? Obrigado, Monique. Eu chamo vocês, o nosso bonde é pesado, deixa ele não me deixar perguntar. Valeu demais, Monique Danello, participando conosco aqui no De Placa. E aí eu peço também a tua opinião, né? Verdadeiro ou falso? Daniel Alves não jogaria a Copa se o Brasil ainda brigasse pela vaga. Eu até peguei os números do Daniel Alves, né, na temporada, foram 12 jogos só, mas jogou os 90 minutos todos os jogos. Claro que é até sacanagem, é até cruel você analisar de repente a questão de vitórias, né? Porque teve uma vitória, foi uma vitória só que aconteceu nesses 12 jogos. Mas, questão de nível de enfrentamento, o time também do Pumas não é um time com muita qualidade, mas fica a questão dos números, né? 1.080 minutos jogados, os 12 jogos jogados, todos os 90 minutos, e agora vai jogar a Copa do Mundo, né? Para muitos, ele era um cara que de repente iria só pela bagagem, pela experiência, até pelo fato dos 26 jogadores, então o Tite talvez tenha se dado o luxo de convocar um cara para bagagem, para experiência, mas o cara vai jogar. É falso ou verdadeira essa frase, ô Fragoso? É falso, até porque a gente não consegue fazer um exercício de futurologia. E dentro do que eu interpretei em cima da convocação do Daniel Alves, existe um cenário onde ele deve ser útil. E o Tite, ele explicou na sua entrevista coletiva de convocação que enxerga no Daniel um lateral construtor, um lateral que não vai precisar chegar à linha de fundo, mas que tem um passe, que tem uma técnica inigualável. Foi justamente o que o Tite citou para colocar como grande qualidade do Daniel e que foi decisivo justamente para a convocação dele. Tendo isso em vista, Vitor, o ponto é o seguinte: eu acredito que o Daniel Alves pode sim ser utilizado na seleção brasileira ao longo dessa Copa do Mundo, por quê? Há um cenário possível. O momento em que o Brasil esteja no final de um jogo, já com 4 alterações realizadas já no ataque, no meio campo. Esse é o ponto que eu ia levantar também, até te interrompendo aqui. Hoje vai ser na resenha, viu, Fragoso? É lógico. Essa questão de repente, mas pode entrar no final do jogo. Mas o Tite pode ter feito as 5 substituições, porque sim. É algo que pode e provavelmente vai acontecer. Não sei se ele... E o Brasil não vai ter jogos fáceis, Fragoso? Sim, eu acredito que não tem a ver com uma facilidade de jogo, não. Eu vou por um lado muito próximo do da Monique, mas por um outro caminho. Eu pego uma rota diferente da Monique no final. A Monique já acha que ele entraria para segurar um jogo. Eu acho que para segurar um jogo, não. Ele entraria justamente para tirar um jogador de uma característica menos criativa. Então, por exemplo, o próprio Danilo na lateral direita. A gente está vendo que ele está muito próximo de voltar pelos vídeos que a gente percebe, e a partir daí, olhando para a evolução do Danilo, o Brasil no momento de construção, a gente já viu que o Alexandro funcionou melhor no momento de construir, embora o último jogo dele defensivamente tenha sido brilhante, fantástico. Absurdo. Alexandro jogou muita bola, não perdeu praticamente nenhum duelo, se não me falha a memória, ele teve 13 duelos individuais e perdeu 1. Foi algo assim, foi realmente incrível a participação dele defensiva, fundamental para que o Alisson
nem chegue perto de trabalhar nessa Copa do Mundo. Mas em relação à possibilidade de utilização do Daniel Alves, num jogo em que o Brasil, de fato, já tenha feito 4 alterações para ser mais criativo, a criatividade ainda não está funcionando, a letalidade não está aparecendo, uma última peça que ele poderia mudar, de fato, poderia ser, por exemplo, o Danilo saindo para a entrada do Daniel, soltando o Daniel para ser um lateral que fosse um meia, para ter o cruzamento, porque o Pedro, nessas alterações, pode estar dentro da área, tanto o Pedro quanto o Richarlison, quem sabe, dependendo da característica que ele quiser, um time mais alto, diante de uma seleção que está mais fechada. Então, existe essa perspectiva de utilização do Daniel. Então, para você, o Daniel Alves, ele acaba entrando também numa situação onde o Brasil precisa vencer. Sim. Porque, para mim, ou pelo menos, acho que para grande parte, me parece que o Daniel Alves ele só vai entrar, ou só entraria, porque agora ele vai ser titular, em caso de repente, o Brasil estar com um placar elástico, não precisa ser 3-0, mas enfim, um 2-0 ele vai jogar ali para poder também ter o seu momento dentro de uma Copa do Mundo. Então, para você, é até um pouco o inverso, pode ser um cara responsável por buscar esse resultado? Sim, o Daniel pode ser um cara responsável para buscar esse resultado justamente por mudar a característica. Porque quando você precisa ser mais criativo, quando você precisa ter novas ferramentas, quanto mais ferramentas você coloca no campo... Né? É um fato novo. Não chega a ser um fato novo, mas é você colocar mais ferramenta em campo. Você tem ferramentas para se defender e ferramentas para atacar. Nas laterais, nós temos ferramentas muito mais fortes em termos defensivos, para segurar os adversários. Agora, quando você quer mudar essa característica, você tem o Daniel Alves. Ainda acho que essa seria uma quinta alteração em reta final de jogo, porque, você tem no banco de reservas atacantes fantásticos para mudar a maneira de atacar, para colocar um pé canhoto do lado direito, um pé destro do lado esquerdo, para ter profundidade, para ter jogo por dentro. Você tem condições de fazer inúmeras alterações para mexer na forma de atacar. Você pode tirar um Fred, colocar um Bruno Guimarães, tirar um Paquetá, colocar um Everton Ribeiro. Você pode colocar nomes ofensivos ali também. Mas o jogo, ele às vezes depende mais daquele toque de aproximação, daquele jogo de proximidade, daquele jogo de passe de rompelinhas. Às vezes ele pode depender de fato de um lançamento mais longo, de um cruzamento na área, e com o Daniel Alves, pelo que o Tite passou da convocação dele, ele entende que essa técnica de passe de cruzamento melhora, é inigualável de acordo com ele. Justamente por isso eu acho que ele entraria nesse cenário. Você já colocou algumas ferramentas de meio campo, já trocou ferramentas de ataque, e agora você vai soltar ainda mais o time, colocando um cara que tem qualidade de passe na sua lateral direita, não que o Danilo não tenha, mas pro Tite, o Daniel Alves tem muito mais qualidade nesse sentido. Inclusive, a gente abriu uma enquete aqui pro nosso chat, né? Verdadeiro ou falso, Daniel Alves não jogaria a Copa se o Brasil ainda brigasse pela vaga. Verdadeiro com 71%. A galera tá mais, vamos dizer assim, do meu lado, né? Que eu entendo que também ele não jogaria caso o Brasil... Se o Brasil não estiver nessa situação, inclusive, eu acho que ele não joga, tá? Eu acho que existe a possibilidade dele jogar, porque essa frase, esse verdadeiro ou falso, ele crava que a única possibilidade do Daniel jogar é um jogo que não vale nada. Sim. É a única possibilidade. E eu não acho que essa seja a única possibilidade. Mas assim, aí se a gente... Inclusive, continue participando aí no nosso chat, tanto da enquete, também para deixar a sua curtida lá, deixar o seu like, se inscrever no canal também. Vamos bater essa metinha gostosa, né? Vamos, pô. 1 milhão de inscritos na Copa do Mundo, presentaço, né? Aí já tem final de ano, comemoração de Natal, Ano Novo, pau quebrando, vambora. Já vai ter gente gravando de placa, pelo Ano Novo, a galera não quer vir pra cá. A gente vai estar aqui todos os dias, pô, a gente não vai estar de brincadeira. Então participe conosco nem sempre aqui. ao vivo, né? Talvez algumas coisas gravadas, algumas coisas recuperadas. Mas gostosinho também, né? Polêmico, contar dos melhores momentos, opiniões. Né? O pessoal gosta. Então participe conosco. E aí, Fragoso, pra gente falar ainda em relação ao Daniel Alves, só que em relação à titularidade, vamos colocar que nesse cenário o Danilo se machucou, não volta. Claro que ele jogou ali contra contra a Suíça com o Militão, né? Mas titular aí de fato ele não teria como. Então foi um jeito também, essa brecha que o Tite teve para dar um significado para a convocação do Daniel Alves, colocando ele como titular. Nessa situação. Hoje? Hoje não tem a ver com isso. Não, hoje não tem a ver com dar uma satisfação à convocação dele. Hoje tem a ver com o cenário ruim que a seleção tem. Porque na lateral direita, o Danilo está treinando, o Danilo tem uma perspectiva interessante de volta? Tem. Só que ao mesmo tempo ele não voltou. A gente está animado com a possibilidade dele voltar, assim como o Tite também tem a perspectiva de tê-lo de volta. Mas ainda não o tem. E a Copa do Mundo é muito apertada, uma Copa do Mundo em que, você observa, são 72 horas para um jogo ou outro. Então, um atraso de recuperação do Danilo, e você coloca o Éder Militão nesse confronto contra Camarões e ele tem uma lesão, ou tem um cartão vermelho por algum motivo, você tem a obrigação de colocar o Daniel Alves em campo.
porque ele é o terceiro da posição. Mas na teoria não seria ruim para ele, né? Como assim? Pô, se o cara convocou o Daniel Alves, não seria ruim ele Não, colocar o lateral. Seria? Por quê? Porque o Daniel Alves, na minha interpretação, foi convocado para um cenário específico de jogo. Ele não foi convocado para ser titular. Eu não consigo entender esse cenário, embora você tenha explicado, né? Da mesma forma, quando você convoca uma seleção, você tem aqueles 26 para 7 jogos. Você precisa pensar em todos os cenários possíveis que você vai enfrentar. E aí você vai convocar um cara que atua pela esquerda, mas é destro. Um cara que atua pela direita, mas é canhoto. Um cara que atua pela esquerda, mas é canhoto. Um cara que atua pela direita e é destro. Justamente para você mudar características de jogo, mudar funções. E aí alguns jogadores têm específicas funções, têm ideias específicas para que sejam utilizados. O Daniel Alves é um desses casos. Vamos ver como é que vai sair o Daniel Alves numa dessa, né? Surpreende legal, né? Surpreende e faça... Tomara que faça uma boa partida. Nós não estamos vendo o Daniel Alves treinar, nós não estamos vendo como foi o treinamento dele no Barcelona B, nós não temos possibilidade de fazer aqui um exercício de futurologia, Então, mas é que o problema é que a gente já tem a última imagem de um cara de, sei lá, 2 anos, quando estava ali no Barcelona e estava mal. Então, aquela imagem é que fica para o torcedor, que a gente entendeu? Trabalha, esse é o ponto. E ainda mais colocando no papel que ele é um cara, né? Eu não veterano, vou dizer velho, né? Veterano. Mas é um cara experiente, então, né? E esse que é o ponto, porque você não tem ali um ponto, talvez, de evolução do cara. Porque você fala, pô, ainda é garoto, numa dessa tá mal ali, mas tá fazendo alguma coisa interessante no treinamento para evoluir. É por isso que a gente não tá aqui condenando a carreira do Daniel Jamais, Alves. o cara é super vitorioso. Deixa eu explicar, a gente não tá aqui falando que o Daniel Alves não tem nenhuma hipótese de entrar e jogar bem. Sim, existe essa hipótese. Mas a gente tem que trabalhar com o que foi entregue para nós, com o que nós vimos, com o que ele entregou nos últimos tempos. E o que o Daniel Alves entregou nos últimos tempos? O Daniel Alves entregou um semestre com pouquíssimos jogos, são 12 jogos. Vamos lembrar que desses 12 jogos, o jogo contra Camarões é amanhã. Amanhã é dia 2. A gente está falando de, basicamente, 2 meses e 10 dias desde o último confronto do Daniel Alves em campo. É muito tempo. E a gente tem que levar em conta ritmo. A gente tem que levar em conta que, quando ele esteve em campo nesses 12 jogos que você citou, ele não esteve em campo na lateral direita, quando a gente fala em substituição na lateral direita da seleção. A gente tem que lembrar que a característica da lateral direita da seleção não é a característica do Daniel Alves, geralmente, que é uma característica mais ofensiva, de subir ao ataque. A gente tem que lembrar do nível de enfrentamento, ele estava atuando no México. Então a gente tem que lembrar de várias coisas. E isso não condena o Daniel. Isso simplesmente mostra que, nesse momento, o que nós temos de expectativa é de um Daniel abaixo da curva, abaixo da média. Mas ele pode se superar, ele pode entregar algo diferente. Mas a gente não pode simplesmente falar, espero que isso aconteça. A gente tem que analisar dados, analisar conhecimento, o que ele entregou. E o que ele entregou não nos convence nesse momento, Vitor. É isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Ó, enquete encerrada, então, 71% aí verdadeiro, 29% falso. Então a galera participou conosco aqui, entende que de fato o Daniel Alves não teria uma oportunidade caso o Brasil não tivesse nessa situação, né? De já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo.